Lei da polaridade, bem-vinda a mais um episódio da Alquimia do Amor. Eu vou ler esse axioma aqui, que ele é um pouco longo, então vamos lá, o que ele diz aqui? Lei da polaridade diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. É incrível essa lei, não é mesmo? Ela não é muito difícil de entender, porque, vamos lá, os iguais e os desiguais têm a mesma natureza. Vamos mostrar para você assim como um plano, né? Vamos falar do que seria da alegria se não fosse a tristeza. Então, na verdade, a tristeza é uma falta de alegria. É a alegria num grau bem menor. E a alegria é a tristeza num grau vibrando muito mais alto. Mas elas têm a mesma natureza, elas agem sobre a mesma questão, a forma como eu lido, como eu sinto, como eu processo aquela informação. Uns ficam felizes, outros ficam tristes. O ódio, o amor e o ódio também têm a mesma natureza. Dificilmente eu vou odiar alguém que eu nunca amei. Porque se eu nunca amei aquela pessoa, ela não é importante para mim, eu não tenho por que odiá-la. Eu não tenho como nutrir um sentimento forte como o ódio por uma pessoa que nunca foi importante para mim. Então, o amor e o ódio são a mesma coisa, têm a mesma natureza, só que em graus diferentes. Para facilitar vocês entenderem, é como o gelo e a água. É a mesma natureza, é a mesma substância, só que em graus diferentes, né? Quanto mais frio, o gelo vai se transformando em água, mas não deixa de ser água. Facilita a gente entender que tudo faz parte, sabe? Eu acredito realmente que tudo o que existe aqui nesse mundo faz parte, sempre fez da humanidade, né? Em questões de relacionamento, a gente poderia falar aqui da pornografia, que é censurada, criticada, massacrada aí por a grande maioria dos terapeutas de casal. Mas eu acredito que, como tudo, ela pode ser um remédio ou ela pode ser uma droga. Ela pode ser um remédio para um casal que está no momento de pouco desejo, vamos assistir um filminho, dar uma animada, né, e namorar. Mas ela pode ser uma droga, quando a pessoa é viciada naquilo, todo dia tem que assistir aquilo, deixa de ter relação com o parceiro por conta da pornografia, para ficar se satisfazendo sozinho vendo pornografia, né? É claro que esse acesso muito fácil está trazendo doença para as crianças, especialmente, né? Que crescem com estímulo muito grande e depois fica difícil ter um estímulo com uma mulher pelada, simplesmente, né? Ficam vendo coisas bizarras aí na internet e atrapalha o desenvolvimento dessa capacidade de se estimular com a natureza, com o que é natural. Mas são movimentos da sociedade que dificilmente a gente vai conseguir frear, não é mesmo? O que a gente precisa é encontrar uma forma de fazer isso natural, não é mesmo? Por que eu posso fazer filmes sobre prostituição, posso fazer filmes sobre tráfico de drogas, sobre assassinato, sobre terror, e eu não posso fazer filmes sobre sexo, sobre uma relação sexual entre as pessoas? O problema é a qualidade desses produtos, né? Talvez se a indústria não fosse tão massacrada, nós poderíamos ter mais pessoas como essa cineasta italiana aí que vem fazendo filmes pornográficos que as mulheres gostem de ver, que tenham a ver com uma história, com um enredo, com romance, com amor, e não só filmes que machucam as mulheres, que ferem as mulheres, né? E os homens têm prazer em judiar delas. Então, a pornografia faz parte, sempre houve suruba, sempre na época da Grécia, da Roma, sempre houve prostituição, sempre houve bissexuais, né? Isso sempre aconteceu. O problema é que a gente vai massacrando, criando uma guerra contra essas coisas e elas vão ficando mais fortes. É igual a emoção negativa. Tudo que eu não permito vir, ela vai ganhando força, ela vai ficando mais forte. Tudo aquilo que eu luto contra, ela vai ficando mais forte. Então, a ideia é entender que tudo está a serviço do todo.
Eu gosto muito dessa frase. Tudo que existe, seja a tristeza, seja a raiva, seja a pornografia, seja a traição no seu casamento, seja o problema de dívida, tudo aquilo que vem faz parte do todo e está a serviço de algo maior. Se você está passando por um momento de dívida, você precisa aprender a guardar 10% do que você ganha. Você quer saber o que você tem que aprender? É isso que você tem que aprender. A guardar 10% do que você ganha para esses momentos em que o dinheiro vai faltar e você ter uma reserva. O ideal é você viver com 70, mas se você conseguir guardar 10, já vai mudar a sua realidade. Se você teve um problema de traição no seu casamento, o que é que vocês precisam aprender com isso que aconteceu? O que é que levou à traição? Porque a fidelidade e a traição têm a mesma natureza, são partes de um todo, né? São extremos do mesmo todo. Então, essa fidelidade, ela não chegou aqui de uma vez, ela veio caminhando, né? Ela veio caminhando de um extremo, onde vocês fizeram voto lá de serem fiéis um ao outro, a um outro extremo de haver uma traição. E o que é que aconteceu aqui nesse caminho? O que é que levou essa fidelidade a vir para esse outro extremo? E mais, o que é que você precisa aprender para que isso não volte a acontecer? Então, até mesmo essa traição, como eu já vi vários casais acontecer, pode se transformar numa bênção no seu relacionamento. Transformar vocês naquele casal que vocês queriam desde o começo. Então, vamos dar um lugar para todas essas coisas, aprender o que a gente precisa aprender com cada uma dessas coisas e mudar de fase o mais rápido possível. Se tudo que eu tenho que fazer é aprender, então vamos aprender mais rápido para mudar de fase mais rápido e não ficar tanto tempo preso aqui, nessa esfera mais baixa de energia, na tristeza, na decepção, na traição, no julgamento, na raiva, no medo. Vamos aprender com essas coisas para a gente fazer a nossa linha crescendo e manter o máximo que a gente puder nesse outro extremo dessa polaridade. Tá bom? Então, vejo você na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. A gente vai falar, ainda temos algumas leis ocultas para contar para você e encaixar isso dentro do nosso relacionamento.